Perdi o tempo aqui. Tá bom, vamos lá. Todo mundo indo para o slide aí, eu acredito que estejam vendo. Está projetado já. Essas são as páginas que nós iremos abordar hoje, caso estivéssemos no livro. A geopolítica brasileira. Em primeiro lugar aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui um conceito do que seria geopolítica. Eu acho que não tem necessidade de copiar não, tá? Mas quem quiser copiar aí pode printar a tela ou pode esperar quando eu mandar de noite a aula para copiar a partir do vídeo. Geopolítica é um assunto complexo. Esse aqui é um conceito bem simples, tá? Existem muitos outros conceitos, só que o que importa é o seguinte: geopolítica é a arte de usar a geografia em conjunto com teorias e relações políticas para explicar como ocorrem as relações, as organizações, até conflitos entre diversos países, entre organizações, entre grupos. Ou seja, geopolítica é a arte de usar a política e a geografia para entender como que a humanidade, de fato, atua no espaço geográfico, pessoal. Todo país exerce a geopolítica de uma forma diferente. Quanto mais importante é o país, mais complicada é a geopolítica. Quanto mais simples é o país, menos complicada é a geopolítica. Vocês podem ter certeza que a geopolítica do Uruguai ela é muito mais simples que a geopolítica do Brasil. Porque o país, o Uruguai é bem menor, o Brasil é muito maior, o Brasil tem mais recursos naturais, o Uruguai tem menos recursos naturais, existem mais empresas no Brasil do que no Uruguai, existem mais interesses de outros países no Brasil do que no Uruguai. Então a geopolítica, ela muda de acordo com o contexto. Só que em todos os cenários é a arte de usar a geografia e as teorias e relações políticas para entender como de fato a humanidade constrói a complexidade do mundo. Aqui eu acho que é um assunto que é importante vocês copiarem, tá? Cobriu aqui, ó, eu tenho que preparar melhor os slides. Até que cobriu aqui, mas é para copiar. Esse aqui é um slide que eu quero que vocês ou deem print na tela, ou esperem de noite, quando eu mandar o vídeo, para copiar, porque é importante no caderno, tá? Que é uma explicação tanto quanto simples de 4 conceitos que eu vou abordar com vocês hoje na aula. Fronteira é o nome dado para a separação de países, ou seja, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Divisa, nome dado para a separação de estados dentro de um mesmo país. Por exemplo, a divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Limite, nome dado para a separação de municípios dentro de um mesmo estado. Por exemplo, o limite de Campo Grande com Rochedo, são municípios próximos. Por fim, pessoal, isso aqui é um conceito importante, tá? Isso aqui eu expliquei para vocês ano passado. Território, determinada área que é regida ou controlada por algum tipo de poder, geralmente físico, no caso de animais, e militar ou bélico, no caso de humanos. Para que um território exista, quem está habitando aquela área tem que exercer poder sobre ela. E esse poder geralmente é o quê? É um poder físico. Animais têm território. Por exemplo, lobos têm um território de caça. Ou seja, apenas aquela alcateia de lobos pode caçar naquela determinada área, que no caso é o quê? O território daquela alcateia. Se outros lobos, outros animais entram lá, eles são atacados por aquele grupo que controla aquele território. Com humanos é a mesma coisa, tá? Um país, pessoal, é uma determinada área que é controlada por determinadas pessoas. No caso, são quem? São os governantes. Todos os países do mundo são controlados por governos que geralmente possuem o quê? Possuem um exército para defender aquele território caso haja algum tipo de invasão ou ataque de outros países ou outras organizações que almejam causar, digamos que, o caos naquele país, tá? Então, o território, ele é um conceito muito importante para entender como que o mundo é construído. Copiem, tá? Quero isso aqui no caderno, por favor. Aqui vocês estão vendo, olha só, é o mapa do Brasil mostrando os estados que estão o quê? Estão em uma zona de fronteira. Todos esses estados que estão com cor aqui são estados que fazem fronteira com outros países, tá? Todos eles, pessoal, cada um tem a sua política própria, tá? Cada um tem uma determinada situação diferente, porque todos eles possuem pontos diferentes, possuem países diferentes, países que podem ter uma relação boa ou melhor com o Brasil, países com uma economia que pode estar funcionando ou não, países que podem ter algum tipo de organização criminosa que causa problemas. Então, cada estado brasileiro possui uma geopolítica diferente no que tange às fronteiras. Quem manda é no caso, o presidente, os governadores,
Só que na prática, pessoal, é muito complicado que eles consigam de fato saber como que as coisas aqui são, tá? Aí o que acontece? Geralmente cada município é único, cada município tem uma política diferente para ter um relacionamento bom com o município que está mais próximo seu de outro país, tá? Aqui nós temos, olha só, 588 municípios separados em 11 estados fazem fronteira com municípios de outros países. Inclusive o nosso estado aqui que tem vários municípios que fazem fronteira. Eu vou falar para vocês uma coisa interessante. Mato Grosso do Sul e o Amazonas provavelmente são aqueles que têm as fronteiras mais complexas, tá? Porque aqui é onde acontece muitas e muitas e muitas atividades legais, que eu vou destacar nos próximos slides. Aqui nós temos o mesmo mapa, só que é uma coisa interessante. Aqui destaca, pessoal, a população que habita aquele determinado lugar, tá? Vermelho aqui, ó, vai desse número aqui e assim por diante. Digamos que quanto mais verde, mais pessoas habitam aquele município de fronteira. Isso aqui é uma coisa normal. Geralmente, os municípios de fronteira, eles são municípios com muitas pessoas. Por que isso acontece? Porque as zonas de fronteira, elas possuem um comércio muito forte. Um comércio muito forte mesmo, justamente porque ocorre a entrada de mercadorias de outros países no Brasil, da mesma forma que ocorre o quê? A saída de mercadorias do Brasil para esses outros municípios. O grande problema, sétimo ano, que é aqui que mora a parte mais interessante da aula, é que a maior parte dessas mercadorias são mercadorias ilegais. Eu comentei esses assuntos ano passado com o sétimo ano, não deu problema. Eu acredito que esse ano não vai dar problema também, pessoal, porque eu não posso simplesmente ocultar a verdade de vocês, porque tem muita coisa que acontece aqui que provavelmente vocês já sabem, que vocês, cedo ou tarde, vão ter que estudar. Então, eu acho que destacar agora, que é o seguinte, as áreas de fronteira, digamos que são as áreas mais perigosas do Brasil. Mais perigosas que o Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Por que isso acontece? Porque aqui na zona de fronteira, geralmente possui uma atuação muito grande de organizações criminosas. Aí o que acontece, pessoal? Até vou mostrar a foto para vocês. Tem entrada muito grande de drogas e entrada muito grande de armas no Brasil. Que é o assunto que, digamos, que é o grande destaque dessa aula, que eu quero que vocês entendam o momento em que o Brasil e os demais países da América do Sul, tá? Se tornaram aqui, ó, nas áreas de fronteira, um antro é uma área, digamos que uma área ruim, tá? O antro da criminalidade. Tem uma razão específica para esse momento, pessoal. Na verdade, são várias razões, só que um grande evento histórico que aconteceu em todos os países da América do Sul é o grande responsável por fazer com que a América do Sul, aqui, ó, nas áreas de fronteira, se tornasse tão caótica. Olha só, esse mapa ele é muito interessante, pessoal. Contrabando internacional. Que é o seguinte, ó, os traficantes usam 20 cidades de 9 estados para entrar com armamentos no Brasil. Na verdade, todos os estados que estão na fronteira possuem sim entrada de drogas e armas, só que como eu disse para vocês, alguns estados evidente, e o Mato Grosso do Sul, pessoal, ele é o estado que possui a maior entrada de drogas e armas. Por que isso acontece? É por causa da proximidade com São Paulo. Paraná, quem aqui já foi no Paraná sabe como é que é. Paraná é um estado muito desenvolvido e é um estado que, digamos, pessoal, tem um controle muito melhor daquilo que acontece internamente. O Mato Grosso do Sul, para quem já andou pelo nosso estado, sabe muito bem do que eu estou falando. O nosso estado, ele é formado praticamente por duas coisas: plantação de soja e vaca. É praticamente isso que tem aqui. Ou seja, são muitas áreas abertas que não possuem controle da polícia. Aí o que acontece? Os criminosos sabem disso. Eles utilizam o nosso estado como uma entrada em massa, drogas e armas, para levar para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Lembrando aqui, ó, que eu falei no começo da aula, ó, Mato Grosso do Sul faz divisa com São Paulo. É muito fácil você cruzar o nosso estado e levar tudo que há de ruim para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Pessoal, isso aqui é um assunto que eu vou abordar aqui no meio da aula. Se depender do próximo slide, eu não tenho certeza. Só que vocês sabem disso. Para a maior parte da população, armas e drogas são proibidas no Brasil. Só que isso não quer dizer que não existam armas e drogas no Brasil. Na verdade, tem muitas armas e drogas no Brasil e todas elas entram o quê? De forma ilegal no nosso país. Olha só, o Mato Grosso do Sul, ele é o estado que mais tem o quê? Entradas terrestres de armas. Bela Vista, Ponta Porã, Coronel Sampaio. Esse município aqui, Sétimo Ano, ele é um município muito ruim, tá? Aqui a criminalidade é muito grande. Paranhos, Sete Quedas e Mundo Novo. Obviamente que todos eles aqui, ó, inclusive Corumbá, que também está o quê? Na fronteira do Paraguai,
são municípios que possuem o quê? A entrada muito grande de crime, de armas e tudo mais. Aqui, Corumbau, agora que eu vi. Não sei porque tá... é porque Paraguai e Bolívia, enfim, tá na mesma. Todos eles aqui no nosso estado, pessoal. Aqui nós temos também, nós temos aqui na região norte, temos demais estados, só que como vocês podem ver, aqui no Mato Grosso do Sul, realmente é onde possui a maior quantidade de entrada de armas. Como vocês podem ver, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná também possuem, só que tem um porém. Todos eles são em portos, tá? Porto de Santos em São Paulo, Porto de Sepetiba no Rio de Janeiro e o Porto de Paranaguá aqui no Paraná. Ou seja, mandam armas nos containers de grandes navios e essas armas acabam sendo encontradas pela Polícia Federal, ainda bem. Foz do Iguaçu aqui no Paraná é uma cidade também com muitos problemas, tá, pessoal? Muitos problemas voltados a essa questão da criminalidade. Aqui, nós temos mais problemas presentes, só que agora deu digamos que uma abertura maior para o restante do Brasil. O que? Mapa dos eventos criminosos realizados na zona da fronteira do Brasil. Reparem bem, tem vários crimes que são realizados, pessoal. Aqui, foi destacado apenas aqueles que são os mais presentes, que é o quê? Roubo de gado. Isso aqui é muito simples. As zonas de fronteira do Brasil, de todos os estados, tá? Inclusive aqui da região sul, elas acabam sendo muito utilizadas para a criação de gado bovino. E esse gado, pessoal, ele é realmente roubado. Como as fazendas são grandes, de noite principalmente, pessoas que vêm do Paraguai ou da Bolívia, é o crime organizado, como eu disse para vocês, tá? Isso aqui é muito bem planejado. Invadem bem na surdina essas fazendas e literalmente roubam o gado, levam para os outros países. Contrabando é desse caminho, que é o quê? Todo tipo de venda de material ilegal, refúgio de criminosos, que são criminosos sejam do Brasil ou dos demais países, que utilizam a zona de fronteira para se refugiar da lei, ou seja, cometeram crimes, estão sendo perseguidos pela justiça e acabam utilizando essa parte aqui do Brasil, que eu já comento para vocês porque é assim, como um refúgio. Rota de veículos roubados. Isso aqui tem muito no nosso estado. Veículos roubados aqui na capital, em Campo Grande, que são levados aqui para o Paraguai e são vendidos a um preço muito baixo. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo, que é aquele tipo de coisa que é muito interessante, que você consegue ver. Se eu não me engano, foi domingo que eu vi na OLX, que eu vi uma moto, se eu não me engano, pessoal, era uma CBR de 1000 cilindradas. Essa moto aqui em Campo Grande, as mais novas, elas custam cerca de 40 a 50 mil reais, porque são motos extremamente potentes. Eu encontrei uma por cerca de 12 mil sendo vendida em Ponta Porã. Você tem dúvida que essa moto é roubada, tá? Foi roubada aqui na capital, eles levam aqui para Ponta Porã, que é uma área onde possui uma fiscalização menor, e vendem por um preço super pequeno. Aí o que acontece? Te vende por aquele preço. Se você for parado pela polícia, você provavelmente vai perder a moto. Você pode não ser preso, só que você vai perder a moto porque ela é o quê? Ela é um produto de um roubo. E não importa se você comprou, tá? Se você comprou um objeto que é roubado, você vai perder aquele objeto se a polícia acabar te encontrando e concluir que aquele objeto realmente foi roubado. Independentemente de você ser ou não ser o responsável, você vai perder ele. Roubo de cargas de veículos. Isso aqui também acontece muito. Plantações de soja ou até de carne bovina, de minério de ferro, elas são, nas grandes BRs, elas são literalmente paradas por veículos de criminosos e eles roubam a carga. Eles roubam a carga para vender para outras pessoas que também são receptores de mercadoria ilegal, pessoal. Isso aqui é muito comum no Brasil, fazendo com que a maior parte dos caminhões hoje em dia, todos eles sejam monitorados por satélite, porque o roubo de carga é tão frequente no nosso país que todas as cargas valiosas são todas monitoradas por satélite, para caso aconteça que o caminhão seja roubado, a empresa, que é a dona da carga, conseguir encontrar com mais facilidade. Tráfico de armas e munição e tráfico de drogas é o principal, que é o que eu vou entrar, acho que agora com vocês. Não, antes disso aqui, não é para copiar, pessoal. Essa parte aqui que eu destaquei para vocês, eu tive que fazer, porque é para explicar essas três aqui, essas três, prática ilícita, intervenção estatal e oligarquia, é para vocês entenderem por que as zonas de fronteira do Brasil são literalmente dominadas pela criminalidade. Vocês têm que entender antes o que quer dizer essas palavras, porque no próximo slide eu vou mostrar elas e vocês têm que entender como de fato elas são aplicadas, tá? Prática ilícita, todo tipo de ação considerada pelas leis como sendo criminosa, por exemplo, vender drogas. No Brasil, vender droga é um crime, só que tem países do mundo, pessoal, que dependendo da droga não é um crime. Na Holanda, por exemplo, e no Uruguai,
muitas drogas são legalizadas, porque a lei de lá permite. Só que aqui no Brasil isso não acontece. Isso é uma prática ilícita, tá? Uma coisa que vai contra a lei daquele país. Intervenção estatal. Isso aqui é muito complicado de explicar para vocês, só que envolve questões ligadas ao capitalismo, tá? Vamos lá. Quando as pessoas que de fato mandam no país, ou seja, pessoal, os governantes como um todo, tá? Presidente, deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, tentam dizer como a economia deve ser, ou seja, como as pessoas normais devem tentar conseguir dinheiro. O problema dessa prática é que apenas as pessoas que moram num lugar específico sabem o que funciona e o que não funciona. Isso daqui de intervenção estatal, ou sétimo ano, isso aqui acontece muito mesmo em países que adotam o socialismo, que eu expliquei bem brevemente para vocês como é que funciona, que é mais ou menos o seguinte. Imagina que existe um governo, que é um governo que adora ditar como a economia deve ser. O Brasil, ele não é assim, tá? Aí ele fala o seguinte, quem mora em Campo Grande deve, digamos que, plantar apenas beterraba. Só que o grande problema é o seguinte, em Campo Grande, o solo não é bom para plantar beterraba, e se todo mundo plantar beterraba em Campo Grande, o que vai acontecer? Todos os demais recursos, as demais plantas, não vão ter aqui disponíveis. Aí, o governo, sempre que ocorre, sétimo ano, essa intervenção, que é o governo mandando o que de fato as pessoas devem fazer, acaba causando problemas, porque somente quem mora naquele lugar sabe o que é necessário. Por exemplo, aqui é uma coisa que vocês podem ver na prática, aqui na escola. Uma escola, obviamente, que é um lugar homogêneo. Todo mundo sabe como a escola funciona. Tem criança, tem professor, utiliza caderno, lápis, caneta, papel. Aí, olha só, não é obra do destino que existe, sétimo ano, uma papelaria na frente da escola. Aquele cara que é o dono da papelaria, o que ele viu? Ó, aqui tem uma escola, e aqui perto não tem uma papelaria. Se eu fazer uma papelaria aqui na frente da escola, eu vou acabar ganhando dinheiro, porque as pessoas que trabalham naquela escola e os alunos, cedo ou tarde, vão precisar daquilo que eu vendo. Isso, pessoal, é quando as pessoas, por conta própria, decidem aquilo que elas querem fazer, e não quando o governo manda elas fazerem as coisas, tá? O ideal é isso, que as pessoas, por conta própria, por livre e espontânea vontade, decidam aquilo que deve ser feito. E, por último, uma coisa aqui, ó, que é muito presente no Brasil, principalmente na região Nordeste, tá? Oligarquia, sistema que faz com que o poder de uma determinada área fique concentrado nas mãos de uma mesma família, desde um pequeno sítio até um país. O Brasil, ele era uma oligarquia quando o poder era passado de pai para filho, que foi no caso do que? Dom Pedro I para Dom Pedro II. Ou seja, não interessa o que o povo pense, tá? Numa oligarquia, quem manda é uma família específica. O avô manda por um determinado tempo, aí passa o poder para o seu filho, e o filho dele vai passar o poder para o filho dele, e assim por diante, tá? Isso que é uma oligarquia, quando o poder fica concentrado em uma família, e não existe eleição. Sétimo ano, isso aqui é muito importante, tá? Essa daqui é a explicação do porquê as zonas de fronteira, elas são caóticas, elas são dominadas pela criminalidade como um todo. Eu quero que ou vocês deem um print nessa tela, ou que vocês esperem de noite, eu mandar o vídeo para vocês no grupo, aí vocês vão lá no YouTube ou no Drive e copia, tá? Para a telecopia. Porque aqui tem o grande fator que é o responsável pelas zonas de fronteira serem um caos. Vamos lá. Foi durante a ditadura de Alfredo Stroessner, de 1954 a 1939 no Paraguai. Pessoal, esse Alfredo Stroessner, assim como em todos os demais países da América Latina, ele foi um ditador militar, tá? Durante a metade do século XX, em todos os países da América Latina, praticamente, houve um governo militar. E essa questão de governo é uma questão muito complicada, porque cada pessoa tem um ponto de vista. Só que o que vocês entenderam é o seguinte, todos os governos militares, eles sem querer acabaram fazendo que as fronteiras se tornassem partes problemáticas, justamente pelo aquilo que eles queriam fazer com o restante do país. Vamos lá. Continuando. Ditadura do Alfredo Stroessner no Paraguai, as práticas ilícitas tiveram grande impulso. A crescente intervenção estatal, ó, prática ilícita, aquilo que eu falei para vocês, todo tipo de ação criminosa, aquilo que vai contra a lei. A crescente intervenção estatal, ou seja, no Paraguai, o sétimo ano, no Brasil também foi assim, no Chile foi assim, o governo era extremamente, digamos que autoritário, adorava uma intervenção no Estado,
estatal adorava fazer com que a economia fosse aquilo que eles mandavam. Qual que é o resultado disso? Começaram a intervir na economia e começou a ter o quê? Uma grande apropriação das oligarquias. Durante os governos militares, muitas famílias chegaram ao poder em determinados municípios e estados, e, pessoal, até hoje eles mandam lá, tá? Não é assim que não tem eleição, só que quem geralmente é eleito são membros da mesma família. Então, acaba o quê? Mantendo essa oligarquia. Eles são eleitos, entre aspas, com as eleições, só que o poder não sai das mãos daquela família, tá? Isso aqui na região Nordeste é muito presente, eu vou comentar com vocês futuramente. Essas famílias acabaram que se apoderando dos recursos e geraram uma grande centralização governamental. Famílias e o governo militar acabaram centralizando o poder em determinadas partes do país. Aí, olha só, o mesmo aconteceu no Brasil. Essa parte aqui, ó, é a mais importante, ó. Em prol do desenvolvimento de polos, ou seja, pequenas áreas centralizadas, as áreas fronteiriças acabaram perdendo investimentos e cuidado. Logo, o crime prosperou sem dificuldades. Agora eu vou falar tudo isso aqui de novo, só que sem parar para explicar. No século XX, em toda a América do Sul, eu já mostrei para vocês onde que é a América do Sul, houve diversos governos militares, que é quando o exército, por N motivos, decidiu que eles deveriam governar por medo ou por receio que o país perdesse, digamos, que a linha de desenvolvimento. Isso aqui já é outro assunto, tá, pessoal? Esses governos militares, eles eram interventores da economia. Eles adoravam ditar o que cada estado e município deveria produzir. Eles aceitavam divergências, só que, no geral, eles realmente gostavam de mandar naquilo que seria produzido em cada estado. Nesse contexto, pessoal, como o Brasil é muito grande, até mesmo no caso do Paraguai, tá? Como é muita terra para controlar, o governo militar acabava dando para certas famílias o controle de certos municípios e estados. Essas são as oligarquias. Aquelas famílias, elas tinham autorização do governo militar para literalmente controlar aquele lugar e decidir aquilo que deveria ser feito, justamente porque eles eram confiados, tá, pelo governo militar. Essas famílias, pessoal, entendam isso, tá? Elas não tinham interesse, e até hoje não têm interesse, de fato, em fazer coisas boas para o povo. Elas têm interesse em fazer coisas melhores para elas próprias. Elas têm interesse em se perpetuar no poder. Elas se apropriaram dos recursos naturais. E qual é o resultado disso? Acabaram centralizando os investimentos nas grandes cidades. Geralmente o quê? Nas capitais. Qual é o resultado de você centralizar o desenvolvimento e o investimento em polos, geralmente capitais? É que as áreas fronteiriças, elas ficam o quê? Elas ficam sem cuidado dos governantes. Enquanto o investimento é colocado todo na capital e nos polos de crescimento, as áreas de fronteira no Brasil, elas pararam de receber a atenção do governo. Como essas áreas não tinham atenção do governo, as pessoas que moravam lá, elas acabaram tendo grandes problemas para crescer, grandes problemas para desenvolver economicamente os municípios. Quem viu a oportunidade de fazer aqueles municípios crescer? Pessoas que adotavam práticas ilícitas. É por esse motivo que as áreas fronteiriças do Brasil possuem tantas ações criminosas, pessoal. É porque durante o governo militar, elas não tiveram investimento, tá? Elas acabaram perdendo a atenção e o crime prosperou sem dificuldade. Aqui, pessoal, nós temos uma das coisas mais comuns na fronteira, tá? Que é a apreensão de drogas. Isso aqui, para quem não sabe, é tablete de cocaína, tá? Isso aqui é uma coisa muito apreendida no Mato Grosso do Sul, mas é muito mesmo, pessoal. Elas são mandadas para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e eu vou além. Geralmente, elas são mandadas para a Europa, tá? Elas não ficam no Brasil, porque o Paraguai, vocês podem olhar o mapa da América do Sul, eu não vou ter um aqui agora. O Paraguai, pessoal, ele não tem mar. Então, para que a mercadoria seja exportada para a Europa e para os Estados Unidos, ela tem que passar pelo Brasil e é mandada assim para os portos de Paranaguá ou Porto de Santos, tá? Isso aqui é uma coisa que direto a Polícia Federal aprende, tá? Aqui no nosso estado, é uma coisa muito normal. Inclusive, eu acho que algumas semanas atrás, houve a maior apreensão de drogas na história do Brasil, que foi um caminhão que tinha mais de 1 tonelada de tabletes desse aqui, pessoal. É muita coisa, tá? Isso aqui tudo é vendido para pessoas que acabam entrando nesse caminho aqui, que eu tenho certeza que todos vocês sabem que é muito errado. E além das drogas, pessoal, tem o quê? Tem o problema das armas de fogo, tá? Isso aqui é uma coisa muito aprendida no Brasil, e essas armas de fogo, elas geralmente são levadas para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Aqui no nosso estado também tem, só que vocês sabem muito bem que no que tange a criminalidade, organizações criminosas,
São Paulo e Rio de Janeiro são aqueles que mais possuem problemas com armas, tá? Uma coisa muito importante, tá, o 7º ano, todas essas armas são ilegais. Se elas entraram no Brasil sem autorização do Exército Brasileiro, elas são ilegais. E para vocês terem uma ideia como é que essa situação é complicada, pessoal, vejam bem, olha só. Aqui, ó, nós temos pistolas. Isso aqui é uma coisa que, se você, eu já menciono, tá? Quem pode. Se você tiver autorização, você compra sem dificuldade. Aqui também pistola, muita munição. Aqui, pessoal, nós temos o quê? Aqui nós temos armas automáticas, armas utilizadas em guerra. Somente o exército pode ter esse tipo de arma. E aqui, pessoal, olha só. Novamente, tá? Isso aqui é aprendido no Brasil, acreditem ou não. Isso aqui é uma metralhadora antiaérea, tá? Ela é feita para derrubar avião. Isso aqui foi aprendido no Mato Grosso do Sul. E aqui nós temos RPG, isso aqui é um míssil, também é feito para atingir tanque de guerra, pessoal. Isso aqui é aprendido no Mato Grosso do Sul, tá? Por incrível que pareça, esse tipo de arma, que nem, na verdade, a polícia pode ter, criminosos que estão no Rio de Janeiro e em São Paulo acabam tendo. Inclusive, alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, um helicóptero da Polícia Militar, ele foi derrubado com mísseis. Isso aqui é uma coisa muito complicada, pessoal, porque o Brasil tem entrada constante de armamento legal e é muito difícil controlar isso, tá? Isso aqui é o que eu queria falar para vocês, olha só. Para a grande maioria da população brasileira, ou seja, praticamente todos nós, armas e drogas são totalmente proibidas. Apenas em alguns casos, armas, geralmente, tá? Para juízes, empresários e políticos, e drogas com medicamentos que usem alguma droga como base são permitidos. Ainda assim, a venda é muito bem controlada. Se você é um juiz, você provavelmente vai lidar com crime organizado. Você, cedo ou tarde, vai ter que prender algum criminoso ou vai ter que fazer alguma ação contra criminoso. E é natural, 7º ano, que essas pessoas do crime organizado procurem retalhar esses juízes, tá? Aí acontece. É muito normal que juízes, desembargadores públicos, tenham armas de fogo em casa, porque eles são pessoas que são ameaçadas de morte constantemente. Empresários também. Empresários honestos e desonestos. Se eles mexem com muito dinheiro, com grandes indústrias, é muito normal que outras pessoas queiram, de fato, matar eles. Então, geralmente, empresários também possuem armas de fogo. E políticos, aqui é uma coisa complicada, tá, pessoal? Porque tem muito político que é extremamente corrupto, tem acesso a arma de fogo. Mas também, tá? Políticos geralmente possuem direito a ter arma de fogo, porque também são pessoas visadas pelo crime organizado por N motivos. E drogas, pessoal, é o seguinte, tá? Não é a droga em si. Só que, por exemplo, a cannabis, que é a planta que faz a maconha, ela é uma planta medicinal, tá, pessoal? Na Bolívia, as pessoas utilizam para fazer chá a folha de coca, que é a base da cocaína. E isso não é uma droga. Só que no Brasil é considerado uma droga. Quando você utiliza essa matéria-prima natural para fazer algum tipo de medicamento, geralmente você tem autorização do governo, tá? Só que ainda assim, é muito bem controlado para que as pessoas não tenham, digamos que, acesso em massa às drogas e às armas. Algumas pessoas são a favor da liberação das armas, outras pessoas são a favor da liberação das drogas, e eu não vou entrar agora nessa questão, pessoal, porque tem pouco tempo de aula, e é um assunto bem complexo e muito interessante, tá? Agora aqui ficou cortado o slide, infelizmente, eu deixei muito para baixo, mas é o seguinte, pessoal, programas e sistemas de... Deixa eu minimizar aqui para vocês, eu acho que se eu minimizar, vai, a máquina vai. Tela inteira. Não foi mesmo assim. Enfim, pessoal, voltando aqui, ó. Programas e sistemas de vigilância das fronteiras brasileiras, que é o seguinte, se vocês olharam o livro, vocês vão notar que ele destacou alguns programas como Calha Norte, CISFRON, CIVAN. Pessoal, são programas criados pelo Exército e pela Polícia Federal, principalmente, para controlar as fronteiras, e, no geral, todos eles são iguais, tá? No geral, todos eles fazem isso aqui, ó, combatem o quê? Monitoramento do espaço aéreo brasileiro, que é para que nenhuma aeronave de outro país entre sem autorização no Brasil. Combate a atividades ilícitas, como vender drogas. Detecção de áreas utilizadas para a plantação de bases de narcóticos. Na fronteira do Brasil, de vários estados brasileiros, geralmente são encontradas plantações de coca e de maconha, tá? Isso aqui é normal. E as pessoas que cuidam das fronteiras geralmente encontram esses campos e queimam tudo, porque é legal no Brasil. Detecção de aeroportos clandestinos, que é quando eles constroem no meio do nada uma pista de aterrissagem para aviões que transportam drogas e armas, tá? Mapeamento de recursos naturais, que é para encontrar áreas que podem ter ouro, diamante e demais recursos que eu já vou mostrar para vocês onde se localizam.
Proteção ambiental, que é para evitar que ocorra o desmatamento e a caça de animais silvestres. Provavelmente, isso aqui é o mais importante, tá? É o mais importante que a proteção ambiental desses programas. Combater incêndios. Acontece muitos incêndios naturais na floresta amazônica e no cerrado. E, geralmente, esses militares, eles combatem esses incêndios. E combate a grupos armados nacionais e internacionais. Isso aqui acontece com mais frequência na região norte do Brasil. Pessoal, a maior parte do trabalho das forças militares brasileiras é voltado à logística e à informação, que é o quê? Justamente o mapeamento das áreas e ações organizadas, tá? Eles não vão simplesmente mandar homens armados para a fronteira por mandar. Eles mandam quando exige a necessidade. O trabalho dos militares geralmente é o quê? É controlar e ter muito cuidado com o que acontece lá, utilizando o quê? Satélites e drones e tudo mais, todo tipo de tecnologia. Aqui, ó, nós temos os programas, os principais destacados pelo livro, que é quem? Calha Norte. Olha só, Calha Norte acontece principalmente na região norte do Brasil, e é o que eu falei para vocês, o 7º ano. Um dos principais objetivos desses programas é mapear recurso natural. E o projeto Calha Norte, ele pode encontrar o quê? Jazidas de bauxita, casterita, ouro e urânio, aqui, ó, na fronteira do Brasil, com esses países aqui que estão no norte, que são países bem complicados, que possuem muita ação de organizações criminosas, pessoal. Esses recursos aqui, ó, esses dois aqui são utilizados para fazer ligas metálicas. O ouro é utilizado como moeda, principalmente, e o urânio, pessoal, é utilizado para fazer energia nuclear ou armas nucleares. Todas essas reservas aqui estão no Brasil e elas possuem interesse internacional. Então, o que acontece? Organizações criminosas, até mesmo outros países, tentam entrar nessas reservas brasileiras para, de fato, roubar esses recursos naturais. E esse projeto Calha Norte, que é controlado pelos militares, ele procura o quê? Garantir que isso não aconteça. Aqui é a mesma imagem, tá? Só que agora é outro tipo de mapa, que é o seguinte, ó, agora adicionou, ó, unidades militares. Onde tem um círculo, existe algum tipo de batalhão militar para controlar aquela área. Principais ocorrências minerais, aqui de amarelinho, onde ocorre algum tipo de recurso mineral valioso. Usinas hidrelétricas projetadas. Pessoal, a região norte do Brasil, eu vou explicar futuramente para vocês, é onde ocorre a maior quantidade de rios, tá? Eu expliquei, na verdade, no primeiro bimestre, só que eu vou voltar a explicar isso aqui. Tem muito rio, aí o que acontece? Ocorre uma grande concentração de usinas hidrelétricas para gerar energia elétrica para esses estados. E, por fim, ó, reservas indígenas, que é onde está o quê? Esse tracejado aqui, pessoal. O CISFRON ele é muito presente no nosso estado, tá? Aqui também, tá? Ele pega toda a fronteira do Brasil, só que no nosso estado ele é muito atuante mesmo. Novamente aqui, pessoal, onde está o círculozinho, onde tem algum tipo de pelotão na fronteira, que é para garantir que não ocorra aquilo que eu falei para vocês, as grandes taxas de criminalidade. E essas brigadas aqui, pessoal, digamos que são... É como se fosse um pelotão, só que é um pouco menos militar e mais de formação, tá? Aqui em Campo Grande mesmo tem uma brigada que tem um grande controle da fronteira do nosso estado. E o CIVAM, que é o último, ele tem uma grande atuação na região norte do Brasil, pessoal, que é a mesma coisa, tá? A grande parte aqui do CIVAM está localizada aqui em Manaus, que é a capital do Amazonas, e serve para quê? Serve para ter um controle da informação de tudo que acontece na zona de fronteira da região norte do Brasil, principalmente, que é para garantir que não ocorra novamente a entrada de organizações criminosas e a prática de venda de mercadorias proibidas no Brasil. Limites oceânicos do Brasil. Pessoal, olha só, aqui está a descrição, só que no livro também está. Então, eu não vou me pautar nisso aqui agora, porque nós temos alguns minutos faltando de aula, e sinceramente, gente, no final das contas, tudo isso aqui vai ser a mesma coisa, tá? Mas vamos lá, vamos parte por parte. Fronteira marítima do estado, olha só, é onde está aqui, ó, essas linhazinhas mais acinzentadas, tá? Por exemplo, ó, aqui, ó, onde eu estou passando meu mouse, quer dizer que essa parte aqui do mar pertence ao Pará. Essa parte aqui, ó, onde eu estou passando meu mouse, do mar, pertence ao Amapá, e assim por diante. Cada estado possui uma fronteira marítima. Aí o que acontece? Por exemplo, aqui, ó, a polícia do estado do Rio de Janeiro, ela não pode entrar aqui na área que é comandada pela polícia do estado do Espírito Santo, sem autorização deles, tá? Porque as polícias, embora sejam amigas, elas podem ter, digamos que, operações diferentes, pessoal. Aí o que acontece? Tem que ter autorização uma da outra. Aqui, ó, Fernando de Noronha. Digamos que é a ilha mais importante do Brasil. Fernando de Noronha pertence ao Rio Grande do Norte, e é por esse motivo que o Rio Grande do Norte tem a maior fronteira marítima do Brasil, tá? Porque essa ilha pertence a esse estado.
Zona econômica exclusiva, pessoal. Essa parte aqui é onde ocorre com grande intensidade a pesca e extração de recursos minerais, principalmente petróleo. Mar territorial. Aqui, ó, mar territorial, pessoal, essa partezinha que eu estou passando no mouse, ou seja, é aqui onde está essa linha azul mais clara até o continente. Gente, essa questão do mar aqui, ó, é onde o oceano encontra a terra, tá? Que é, no caso, onde fica a praia. O mar é essa questão aí, que é quando você consegue ver o continente em si. Arquipélago de Trindade e Martim Vaz está localizado aqui. Isso aqui, se eu não me engano, pessoal, isso aqui pertence ao Exército, tá? Não é de nenhum estado. Isso aqui é o Exército que comanda o que acontece aqui. Esse arquipélago é importante porque ele dá ao Brasil a oportunidade de ter uma fiscalização maior daquilo que acontece no Oceano Atlântico como um todo. E a plataforma continental, que ela é utilizada principalmente para a extração de petróleo, tá? Tem muito petróleo na plataforma continental, pessoal. Aqui é a descrição, isso aqui é quase a mesma coisa que está no livro, tá? Eu dei uma simplificada e é por esse motivo que eu não vou ficar lendo com vocês, não. Pessoal, Amazônia Azul. A Amazônia Azul é o quê? Simplesmente a fusão do mar territorial, zona econômica exclusiva e a plataforma continental. Ou seja, você pega esses três últimos aqui, ó, e essa é a Amazônia Azul. Por que ela tem esse nome de Amazônia Azul, sétimo ano? Justamente pela grande quantidade de recursos naturais, plantas e animais, tá? Isso aqui é de uma diversidade biológica muito grande, pessoal, muito grande mesmo. E aqui, ó, já acabou a aula, ainda bem que é breve essa parte. É breve, pessoal, porque aqui é um assunto muito complexo, porque a geopolítica internacional brasileira, que é todo tipo de ação política que o Brasil tem com outros países do mundo. Se você fala da geopolítica internacional brasileira, 2 países são os principais, tá? Que no caso aqui, Estados Unidos e China. No passado, esse aqui era mais presente, e atualmente, pessoal, a China, ela provavelmente é o maior parceiro econômico do Brasil. E ao mesmo tempo que isso é bom, isso é ruim. Esses 2 países, sétimo ano, eles compram tudo que é feito no Brasil e vendem todo tipo de matéria já industrializada que eles fazem, tá? É por esse motivo que tem uma relação econômica muito boa. O Brasil vende a matéria-prima e eles vendem o produto já pronto, tá? A China adota muito essa prática, tá? Aqui nós temos, olha só, principais mercados de destino das exportações. Exportação é venda, brasileiras em 2012. E principais mercados de destinos das importações, que é compra brasileiras em 2012. Pessoal, reparem bem, ó, China é o amarelo, Estados Unidos é o cinza, Argentina é o laranja, Países Baixos. Países Baixos, pessoal, são 3 países da Europa, tá? Que é Holanda, Bélgica e Luxemburgo. E Japão, que é o aqui. Olha só, tanto na exportação, que é para onde o Brasil vende, como na importação, que é de quem o Brasil compra, a China está em primeiro lugar. Praticamente tudo que é vendido no Brasil vai para a China e o Brasil compra muitas coisas da China também, pessoal. Como eu disse para vocês, isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. Aqui é outro gráfico. Participação dos produtos brasileiros nas importações da China no acumulado 2018 até setembro. Ou seja, isso daqui que eu estou mostrando para vocês é aquilo que a China compra do Brasil, tá? Olha só, pessoal, quase 50% de tudo que a China compra do Brasil é soja. É muita soja que a China compra do Brasil, tá? A soja, ela é utilizada para quê? Para fazer óleo, para fazer alimentos, para fazer massas como recurso. A soja é um dos principais produtos, pessoal, que a China compra no mundo todo, tá? Por que a China compra tanta soja do Brasil? É muito simples, porque o solo chinês, ele não é um solo fértil para ter soja. Já o solo brasileiro é um solo muito fértil para ter soja. E eles compram soja porque a população chinesa é a maior do mundo, então é natural que isso aconteça. Em segundo lugar, pessoal, o petróleo. A China tem petróleo, só que ela produz pouco, tá? Em compensação, o Brasil produz mais e acaba o quê? Vendendo a maior parte do petróleo para a China. E o minério de ferro é a mesma coisa da soja, tá? A China, pessoal, ela não tem um solo com muito ferro, já o Brasil tem. Então, a maior parte do ferro brasileiro é vendido para a China. E aqui, ó, pessoal, interessante, tá? Último slide da aula. Exportações para a China e Estados Unidos, ou seja, digamos que é acumulado de tudo aquilo que o Brasil vendeu para os Estados Unidos, para a China, desde 89 até 2010. Reparem bem, pessoal, que durante toda a história, o Brasil vendeu mais para os Estados Unidos que para a China. E somente aqui, ó, em 2008, 2009, que a China ultrapassou as compras brasileiras dos Estados Unidos. Isso acontece porque apenas nos últimos 15 anos é que, de fato, a China começou a crescer. Antes disso, ela é um país bem subdesenvolvido, tá? Aí, como nos últimos anos ela começou a crescer muito rapidamente, acabou que
tendo a compra em massa de diversos recursos naturais oriundos do Brasil, pessoal. E assim, ó, eu acabo a aula de hoje. Como eu disse para vocês, nossa, faltou... Eu expliquei 1% do assunto para vocês. É um assunto muito mais complexo, só que como o nosso tempo esgotou, a aula está encerrada, pessoal. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Caso contrário, até semana que vem.